Olá, bom dia. Bom dia, segunda-feira, 15 de setembro. Este é o Visual, um programa feito em Libras. Participe do Visual através do nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. No Pará, os preparativos para a disputa começaram com bastante antecedência. O estado de 8 milhões de habitantes é o segundo do país em tamanho. O Pará possui uma área de quase 1.250.000 quilômetros quadrados. A floresta amazônica é a paisagem predominante. O extrativismo mineral é a principal atividade econômica. Nessas eleições, cerca de 5 milhões de eleitores devem votar e escolher entre os 6 candidatos ao governo estadual. Elton Braga, do PRTB, Helder Barbalho, do PMDB, Marco Antônio, do PCB, Marco, do PSOL, Simão Jatene, do PSDB, que disputa a reeleição, e Zé Carlos, do PV. O Pará possui 104 zonas eleitorais e, para garantir que as urnas cheguem com segurança em todos esses locais, o envio dos equipamentos começa com bastante antecedência, desde o mês de agosto, devido às grandes dimensões do estado, que necessita de vários tipos de transporte, como aéreo, rodoviário e fluvial. É feito o transporte com certa antecedência para justamente garantir que esses materiais cheguem com um tempo razoável para novamente serem testados. Porque em decorrência justamente desse trajeto longo, para garantir que durante esse intervalo de tempo não apresentaram nenhuma avaria e tenham condição de se fazer novamente o segundo teste, com vistas a garantir uma eleição com equipamentos eletrônicos, evitar ao máximo a questão da votação manual. E agora, a disputa para governador no Amazonas, o maior estado do Brasil, hein? O desafio da Justiça Eleitoral é vencer as distâncias. Com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, o Amazonas é o maior estado do Brasil. A maior parte do território é coberta por floresta. A economia se baseia na produção industrial, principalmente a de eletroeletrônicos e de duas rodas. Na capital, onde se instala o polo industrial, a agricultura familiar vem se desenvolvendo em grande escala e o turismo ecológico aparece como importante fonte de renda. O maior desafio para os futuros governos é encontrar alternativas de desenvolvimento além da Zona Franca. Apesar de possuir uma população de mais de 3,5 milhões de pessoas, o território amazonense é pouco povoado. O estado também concentra a maior população indígena do Brasil. Ao todo, 2.200.000 eleitores devem comparecer às urnas. Concorrem ao governo Abel Alves, do PSOL, Chico Preto, do PMN, Eduardo Braga, do PMDB, Herbert Amazonas, do PSTU, e o atual governador José Melo, do PROS, Luiz Navarro, do PCB, de Marcelo Ramos, do PSB. Aqui no Amazonas, o maior desafio da Justiça Eleitoral é vencer as distâncias e as dificuldades de acesso, já que em muitos locais é impossível chegar por terra. Nós temos a situação geográfica que merece uma atenção e um cuidado maior, então nós estamos com as licitações na rua, tudo está sendo preparado, acreditamos que 5 de outubro será realmente uma grande festa da cidadania e da democracia. O Amapá tem a maior proporção de eleitores jovens do país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 24% do eleitorado do estado tem entre 16 e 24 anos. O Amapá tem pouco mais de 700 mil habitantes. O estado é o mais bem preservado ambientalmente. A pesca e o extrativismo são fundamentais para a economia da região. Já a agricultura é pouco desenvolvida. No dia 5 de outubro, 455 mil eleitores vão escolher entre 7 candidatos. Bruno Mineiro, do PT do B, o atual governador Camilo Capiberibe, do PSB, Décio Gomes, do PCB, Genival Cruz, do PSTU, Jorge Amanajás, do PPS, Lucas Barreto, do PSD, Valdez Góes, do PDT.
novo, usado, quebrado, consertar. A Olimpíada do Rio já mexe com candidatos a voluntários em outros estados. O trabalho de graça atrai muita gente em busca de novas experiências. Inácio mostra o crachá que usou quando foi voluntário na Copa do Mundo. A fantasia foi usada na festa de abertura da Copa das Confederações. O eletricista agora se prepara para a primeira viagem internacional. Vai ser voluntário no Pan-Americano de Toronto, no Canadá, no ano que vem. E ele não para por aí. Se inscreveu para trabalhar nos Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil. E sabe exatamente qual a missão dos voluntários. Fazer com que as pessoas se sintam felizes, né? Igual na Copa do Mundo. Tinha pessoas que chegavam desesperadas, sem saber falar o idioma. Aí a gente tentava fazer o máximo para que elas se sentissem em casa. A vontade de ajudar também motivou Rayane a se inscrever como voluntária nas Olimpíadas. Nas fotos, a recordação do trabalho feito na Copa das Confederações. Apesar de não receber pagamento pelo tempo e pelos serviços prestados nos Jogos, ela acredita que o trabalho como voluntário só traz recompensas. Experiência de conhecer novas pessoas, claro, tem uma experiência interpessoal muito grande. E a gente não tem despesa nenhuma, porque tudo é patrocinado por quem contrata, né? Passagem, alimentação, os treinamentos. Então a gente só tem a ganhar. As inscrições para ser voluntário na Olimpíada do Brasil vão até o dia 15 de novembro e podem ser feitas pela internet no endereço www.rio2016.com. Para participar é preciso ter 18 anos completos até fevereiro de 2016 e 10 dias disponíveis para trabalhar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. É desejável também ter um ensino fundamental. A Olimpíada será realizada entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos de 7 a 18 de setembro de 2016. Os candidatos podem escolher em qual área desejam atuar. Há vagas, por exemplo, para motorista, produção de cerimônias, atendimento ao público e serviços de saúde. Os 70 mil voluntários vão trabalhar no Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e aqui em Brasília. A gente tem vagas para todo mundo, vagas para quem fala uma segunda língua ou não, vagas para quem tem mais idade, tem mais tempo disponível. Tem vários perfis mesmo, assim, o mais importante é que as pessoas estejam apaixonadas por essa causa, sejam pessoas do bem, que querem ajudar e querem dar o seu tempo, né? Eu acho que tempo é uma coisa muito valiosa e as pessoas vão doar o tempo para que a gente possa entregar esses jogos para o Brasil e para a América do Sul, né? A educação de surdos foi tema de um congresso no Rio de Janeiro. No Brasil, quase 10 milhões de pessoas têm algum tipo de surdez, o que reforça a importância do ensino da língua brasileira de sinais, a Libras. Ana Paula tem deficiência auditiva desde que nasceu. Sua história é pouco comum na comunidade surda, graças à exposição natural em casa à língua de sinais. Mesmo antes de aprender a estrutura gramatical da Libras, já era por meio dela que Ana Paula se comunicava com os pais também surdos. Para ela, que aos 33 anos é professora de Libras, essa foi uma condição fundamental para o seu desenvolvimento escolar e realização profissional. O uso da língua de sinais de forma natural em casa, desde sempre, foi fundamental para o meu desenvolvimento cognitivo. Posteriormente, no momento de começar a estudar, ir para a escola, eu cheguei com a Libras naturalmente, já era a minha primeira língua e foi o momento de aprender então o português como segunda língua, o português escrito. Pós-graduada em Libras, Ana Paula lamenta a escassez de material didático e de professores capacitados para a educação bilíngue. A maior dificuldade, o meu maior desafio foi no período da universidade, em que eu precisava ter acesso, leitura de muitos textos, meus professores não sabiam língua de sinais, então a minha maior dificuldade foi no período
da universidade. Segundo o último censo demográfico de 2010, 9,7 milhões de brasileiros informaram ter deficiência auditiva, sendo mais de 2 milhões com surdez severa. Os números reforçam a importância da educação bilíngue, que garante aos surdos o acesso a Libras como primeira língua. Para especialistas, essa é uma condição fundamental para o desenvolvimento linguístico e cognitivo das pessoas surdas. A língua como primeira língua e como língua de instrução e o português como segunda língua, certo? Seria um trabalho muito mais interessante, que é uma política de bilinguismo aditivo e não simplesmente a imposição de uma língua que ele tem uma dificuldade por questões biológicas de aprender por um processo natural. Este especialista, que coordena um Instituto Português de Educação de Surdos, também defende a metodologia de ensino. Segundo ele, que participa no Rio de Janeiro de um congresso internacional sobre o tema, a educação bilíngue ainda é recente em todo o mundo e os países devem avançar em sua implementação. Temos que aplicar programas bilíngues consoante a própria aquisição da língua gestual da criança surda. Há muita coisa para fazer para que isto tudo seja uma realidade. Eu penso que politicamente está conseguido. Pedagogicamente ainda há algumas coisas para acertar e para fazer e para desenvolver. O Visual de hoje termina aqui. O nosso próximo encontro é amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia para você.